Olá, tudo bem? Estou aqui para mais uma aula com vocês, aula de matemática. Sou a professora Deli e hoje vamos trabalhar algumas formas geométricas, que são reconhecidas pela sua forma ou suas características. E vamos relembrar essas formas de acordo com as características que cada uma apresenta. Tá? Em nosso dia a dia, a gente se depara com várias formas geométricas em nossa casa, por onde nós andamos, é só nós observarmos ao nosso redor. Tenho certeza onde você se encontra agora, você deve observar onde você está, olhar ao seu redor, você vai observar algumas formas geométricas presentes talvez lá na televisão, o formato do relógio na parede, o azulejo do piso, da parede, o formato da sua porta ou da janela da sua casa. Então, essas formas estão presentes em todos os espaços onde nós estamos. É só nós observarmos ao nosso redor, tá? Tem uma área da matemática, a área da geometria, que trabalha essas formas, as suas características. Essas formas, quando elas são inseridas em uma forma plana, nós falamos que elas têm formas planas e não planas. Tá? Então, quando elas estão inseridas em uma forma plana, nós dizemos então, que elas são formas planas e também tem os sólidos geométricos. Então, tem uma diferença entre um sólido e uma forma geométrica. Espaço e forma, como muitas vezes a gente se refere também. Porque quando eu falo só de uma forma, eu estou me referindo aqui, eu vou pegar essa forma aqui. Você vai ver a forma circular, tá? Eu estou me referindo a uma forma. Agora, se eu pegar um objeto que tem essa forma circular, que no caso aqui, é uma bola, que com certeza você já deve ter contado de alguma forma com uma bola em algum tipo de exercício ou atividade escolar. Isso aqui, ele já não só tem a forma, mas ele ocupa um espaço, Então, ele é um sólido geométrico, a gente se refere dessa forma, tá? E hoje vamos conhecer essas formas e como elas são classificadas. Quando elas são planas e não planas. E aí, na geometria, na matemática, a gente classifica essas formas como polígonos, nós chamamos de polígonos também. Por quê? Nós nos referimos aos lados, a quantidade de lados que cada figura tem. Vamos primeiramente falar das formas, tá? Conhecemos várias formas e vamos ver a classificação de cada uma. Deixa eu pegar as formas aqui, Então, aqui nós temos a forma, circular, tá? O círculo, que nós nos referimos, quadrado, triângulo, triângulo também, Olha só, é um triângulo, tá? É diferente um triângulo do outro, mas são triângulos. E a gente vai já falar um pouquinho sobre essas diferenças, tá? Aqui, losango, pentágono, hexágono e um retângulo, ok? Essas são algumas formas geométricas. Quando eu falo de forma ou sólido geométrico, tem uma diferença. Eu acabei de mostrar para vocês a forma circular, ou seja, o círculo, que é essa forma aqui, Esse é o círculo, tá? Que nós conhecemos. Forma circular, tá? Isso eu estou falando da forma. Agora, esse objeto aqui tem que forma? Olha só a minha pergunta. A forma desse objeto é circular. Exatamente essa forma que eu estou mostrando para vocês aqui, tá? Agora, a forma dele é circular, mas ele é um sólido geométrico porque ele ocupa um espaço. Ele não só tem um formato circular, tá? Mas ele tem toda uma dimensão no espaço, não é só uma forma plana. Isso aqui eu estou falando só de um círculo, uma forma plana que eu coloco uma forma, me referindo à forma do objeto. E aí, começando aqui nas nossas figuras. Quando eu falo sobre essas formas geométricas aqui, eu me refiro aos lados, por isso que elas recebem nomes diferentes. Vocês viram que eu chamei esse aqui de hexágono, pentágono, porque eu estou me referindo aos lados dessas figuras, tá? E devido a esses lados, tirando a forma circular desse grupo, as outras eu classifico como polígonos. E esses polígonos, eles são classificados conforme o número de lados, tá? Então, cada um recebe o nome conforme o número de lados que cada figura tem. O círculo não entra nessa classificação de polígonos porque é uma forma circular. Ele não tem um lado dele em uma forma reta, tá? Quando tem um dos lados da figura circular, ele não pode ser classificado como um polígono, tá? E aí, nessa classificação, nós temos o seguinte, nessa classificação, dessa forma, tá? Vocês vão reparar que eu começo, não é
nem com um, nem com dois lados. Eu começo com a classificação de 3 lados. E a figura que tem 3 lados, eu sempre vou chamar de triângulo, porque eu estou classificando os lados dessa figura. Eu chamo de triângulo, 3 lados, tá? 4 lados, olha só o nome que eu me refiro, quadrilátero, tá? 5 lados, pentágono. 6 lados, hexágono. 7 lados, heptágono. 8 lados, octógono. 9 lados, eneágono, tá? 10 lados, decágono. 12 lados, dodecágono. E 20 lados, icosságono, tá? Repare que a sílaba mais forte é o que tem o acento. Por isso que a gente fala assim, o hexagono, tem alunos que falam hexagono, tá? E lembre que hexá é mais forte, né? Hexágono. Por isso que a gente lê dessa forma que eu acabei de mostrar para vocês. Então, olha só, a classificação é essa. Vamos agora olhar as figuras que eu acabei de, as formas, perdão, que eu acabei de mostrar para vocês. Se eu for classificar, eu já falei que o círculo não entra, né? Porque ele tem o lado circular, então ele não entra na minha classificação de polígonos, mas ele é sim classificado como uma forma geométrica, tá? Mas na classificação de polígonos, somente esses eles são classificados como polígonos. E aí eu tenho aqui o primeiro, 3 lados, como eu falei para vocês, de triângulo. Então eu tenho 2 triângulos aqui. Por quê? Tem 1, 2, 3 lados. Aqui também, ó, 1, 2, 3 lados. Então essas duas figuras, a vermelha e a amarela, eu classifico como triângulos, tá? Agora a outra classificação é 4 lados, que é quadrilátero. Por quê? Ela tem 4 lados. Quadrilátero. Então, nesse grupo aqui, eu posso classificar algumas figuras como quadriláteros. Mesmo que sejam cubo, losango e retângulo sejam diferentes, né? Tem um nome diferente, só retângulo, losango ou o quadrado, eles são classificados como quadriláteros, porque tem 4 lados, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. E 1, 2, 3, 4, tá? Então, essas 3 figuras, elas são chamadas de quadriláteros, tá? Por causa dos seus lados. Assim como essa que tem, se nós formos contar, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, é 5 lados, eu vou na classificação, é pentágono, tá? Assim como essa outra que tem 6, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 lados, hexágono, tá? Então, essa classificação de polígonos, a gente considera os lados dessa figura. E aí eu estou falando de formas geométricas, formas planas, tá? Nessa classificação, a gente também tem os sólidos, tá? Como eu falei para vocês, ó. A primeira figura que eu tenho, eu vou mostrar a primeira aqui, ó, que é o círculo, né? A forma circular. Essa forma, o círculo, ó, colocar aqui, o círculo, essa é a forma circular. E o sólido geométrico que eu posso ter representando essa forma é uma bola, né? Que a gente tem um objeto do dia a dia, como eu falei, a gente encontra essas formas no nosso redor constantemente nos objetos, nas coisas ao nosso redor. E nós temos a bola, que eu tenho certeza que você já deve ter algum tipo de bola ou ter brincado em alguma atividade, né? Como eu falei, no seu dia a dia aí com uma bola. Um objeto que lembra a forma do círculo, tá? E esse é o sólido geométrico. A outra forma que eu tenho, deixa eu colocar minha bola aqui para ela não cair, tá? Ó, eu tenho o triângulo. Lembra do triângulo que eu falei? Triângulo, 1, 2, 3 lados. Eu classifico como triângulo, abaixando aqui, ó, você vê o nome do círculo, círculo e triângulo, tá bom? Isso. A outra forma, nós vemos também quadrado. Estão vendo aqui o nome, ó, quadrado, que é 1, 2, 3, 4 lados. Também é chamado de quadriláteros, né? Por causa dos 4 lados. E nós temos várias formas, vários objetos que lembram essa forma também, tá? Nós temos aqui, ó, trouxe a capa de um CD, tá?
que a gente pode encontrar essa forma geométrica nesse objeto aí. Forma quadrada também, da forma que eu mostrei para vocês, tá? Também, ó, embora não seja tão fininho como o CD, a capa do CD, ó, eu também posso encontrar aqui, ó, nessa caixinha, que ela é quadrada, ó, lembrou que, mas eu falando de sólido, eu não chamo isso aqui de quadrado, né? Aí no caso aqui eu tenho um sólido geométrico que eu chamo de cubo. Isso aqui eu tenho um cubo, tá? Quando eu falo da forma, eu digo qual é a forma desse cubo? Quadrado. Aí eu estou me referindo à forma geométrica, tá? Quando eu falo de sólido geométrico, eu estou me referindo tanto à largura, comprimento e altura, tá? As 3 dimensões. Assim como também esse cubo mágico, que é um brinquedo que geralmente as crianças, né, vocês usam bastante, eu vejo as crianças usando, ó, também tem a mesma forma. Tem a forma o quê? Vou colocar assim para vocês visualizarem melhor, ó. Forma quadrada, se você observar a forma do objeto, né? Mas aí eu classifico, a forma é quadrada, tá? Falando de forma. Se for o sólido geométrico, qual é o nome desse sólido? É um cubo, tá? Que envolve as 3 dimensões, altura, comprimento e largura, tá bom? Outro objeto que eu tenho, no dia a dia a gente pode encontrar, ó, trapézio, tá? Trapézio aqui, se você observar o trapézio, a forma do trapézio, ó, 1, 2, 3, 4. Ele entra em que classificação dos polígonos? Ele tem 4 lados, então eu chamo ele de quadrilátero. E assim por diante, tá? Eu também tenho o losango, que também tem 4 lados, ok? Tem o losango, que tem 4 lados. Eu tenho o retângulo. Eu tenho um retângulo. Então, essas formas eu vou encontrando no dia a dia. Agora eu vou mostrar outro sólido geométrico. Se eu mostrar esse sólido geométrico aqui, ó, ele é você chama ele de como? Lembra aí em casa? Já mostrei a esfera, o cubo. Ele é o famoso cilindro, né? Cilindro. Se eu mostrar um cilindro, fazer um desenho da imagem de um cilindro, ele em pé, olha como é que ele fica. Acompanhe comigo aqui no quadro. Ele fica dessa forma. Ele fica dessa forma aqui, ó. Se eu for desenhar o cilindro. De frente, né? Que a gente fala frontal, a imagem frontal. Essa é a forma desse objeto. Lembrando, ó, desse objeto, do cilindro. Se eu perguntar a forma, você vai dizer que é uma forma o quê? Na classificação dos polígonos, ele tem 4 lados, certo? Ele tem 4 lados. Se eu considerar só o desenho. E aí, entre várias questões que você tem que se atentar ao que está sendo perguntado, para a gente não se confundir, tá? Porque aí entra na classificação do sólido geométrico, que é o cilindro, a forma. Qual é a forma dele? Se eu desenhar ele frontal, você vai dizer que é uma forma quadrada ali, entra na classificação do quadrilátero, né? 4 lados. Mas o cilindro ele tem a forma circular, considerando que ele, ó, rola, né? O objeto que rola e não rola, entra ele, a esfera, objetos que rolam. E esse também, que é um cilindro, ó, posso classificar como cilindro essa latinha também, tá? Tem a forma circular, lado delas, ó. E também ela rola. Ele só é um pouquinho mais baixo que essa outra latinha que eu trouxe para vocês, ó. E ela rola do mesmo jeito que o cilindro. E esses objetos aqui, na classificação dos que rolam, né? Rolam ou não rolam, que às vezes nós apresentamos também para vocês. Que o copo também tem o formato um cone, né? Assim como também esse aqui, ó, um copo que lembra o cilindro, que eu acabei de mostrar, que ele rola, ó. Que ele tem uma forma circular, um dos lados. É caso se eu colocar ele em pé, ele não rola, tá? E é classificado como cilindro. E lembrando, esses objetos a gente tem contato no dia a dia, assim como também, ó, essa vasilhinha, forma cilíndrica, ela não rola tão retinho como, ó, ela faz uma volta, né? Devido à curva, né? Essas embalagens que a gente tem acesso também. Assim como também esse objeto, ó, um livro. Esse livro, se você observar o formato,
Um pouquinho. Ele vai ter o formato de quê? De um retângulo, né? Vai lembrar que forma geométrica? Um retângulo. E assim por diante, a gente vê vários objetos no nosso dia a dia que a gente tem esse contato, tá? Eu espero que você tenha compreendido a diferença de formas e sólidos geométricos nessa classificação. Eu te aguardo na próxima aula, mas não esqueça de acessar a plataforma Eduque. Tchau, tchau.